É com muita alegria, com muita satisfação, entusiasmo, que eu estou esperando a Copa do Mundo começar, mas já estou no clima da Copa há muitos anos. O título deste vídeo é Os Dois Zezinhos. O Zezinho da direita está com 11 anos, em Recife, Pernambuco. Tem um caixão atrás dele com um, uma cobertura com as listas do Flamengo. E o outro Zezinho tem mais de 40 anos. O outro Zezinho está de Brasil. Mas para surpresa de vós outros, como diz em espanhol, ou de vocês em português, é o mesmo Zezinho, 10º filho de José de Albuquerque Alencar e Maria Regina Ramos de Alencar. É um poeta casado com uma artista. E o que aconteceu? Quem é que fotografou o primeiro Zezinho e o segundo? Foi a maior fotógrafa de Brasília, minha irmãzinha Terezinha, nome de santa, que tem a Santa Terezinha, mas ela também é. Ela é um espetáculo. Vou explicar por quê. Não, tá elogiando que é a irmã dele. Não, calma aí. Quem é que falou aí, hein? É assim, por que eu digo que ela é a melhor fotógrafa de Brasília? Eu estava no quintal, como sempre, a bola é muito branca, aí eu colei por cima um adesivo, tá? Porque ninguém via a bola, não via meu pé, nem minha mão, mas tá dando para ver aí, né? Olha a minha mãozinha ali aberta. E essas mãos abertas é o equilíbrio. Você vê que o Zezinho da direita, com o tupete, é o mesmo Zezinho da esquerda sem tupete, porque de tanto fazer gol de cabeça, jogando em Brasília, o barro matou a grama, que a grama é o cabelo, né? Aí vocês observem o seguinte, como não, a bola era muito branca, ficava meio apagada a foto. Aí eu colei aí e fiz como se fosse uma projeção. A bola sai do pé e vai subindo e vai até o rosto, tá vendo? E os dois Zezinhos estão descalços, que maravilha, né? Andar descalço, tomar sorvete, andar de bicicleta, isso que é a alegria da vida desses dois Zezinhos. Aí o que acontece? Vamos lá. Esse Zezinho da direita ficava a tarde toda jogando bola aí nesse quintal com o portão fechado. Abriram o portão para a Rural sair. A Rural era do meu pai, Rural Willis. Aqui na frente é um terreno baldio que às vezes o pessoal jogava pelada aí. Às vezes eu acho que eu participei de uma pelada só, porque eu era menino, né? Mas os grandes aí, operários aí das lojas, das fábricas, acho que tinha armazém, do armazém de açúcar, em Recife, aí é Boa Vista, a região aí, perto das televisões de Recife. Aí o que acontece? O portão fechado, eu ficava fazendo embaixada a tarde toda, mas nesse dia esqueceram o portão aberto, a Rural saiu e ninguém fechou. Aí eu estava fazendo as embaixadinhas, a minha irmã Terezinha, a melhor fotógrafa do Brasil, apareceu num terraço, mais ou menos onde eu estou filmando, daqui para ali, ó, daqui para ali. Aí eu olhei que ela estava com a máquina fotográfica, falei, Terezinha, Terezinha, quando a bola estiver na frente do meu rosto, você tira a foto. Que eu estava rindo, quando a bola subia, eu ria. E ela não conseguiu, gente. Vamos chegar mais perto para ver eu sorrindo. Olha aí os dentinhos de leite. E o tupete, esse tupete sabe de quem era? Até hoje eu me emociono quando eu vejo ele cantando. Elvis Presley, Suspicious Mind. Eu arrepio todinho e saio dançando, porque eu danço. Eu e minha esposa, nós nos conhecemos dançando. Começamos 10 horas da noite
e o dia estava amanhecendo. No Minas Brasília Tênis Clube, aqui em Brasília, DF. E aí eu disse para ela: ei, Fátima, olha lá, tá pegando fogo lá embaixo, ó. Aí ela: aqui pegando fogo. Eu falei: não tá não, olha lá aquele vermelhão lá. Ela falou: o dia tá amanhecendo. Gente, a gente dá show, viu? A gente dança o frevo, o samba, o carimbó, viu? A gente dança de tudo. E é bebendo água a noite toda. Nós temos a maior honra de sermos da escola romântica, que eu digo para as pessoas que o romantismo não é ilusão, não. A gente vive feliz porque a gente sonha e realiza. Não é só sonhar, não. Ah, você vive no mundo da lua, não. Você vê que eu tenho um documento para tudo, né? Para realizar. Olha isso aqui não é realização, não é um sonho, mas eu guardo os documentos, guardo os filmes. Então ninguém pode dizer que é sonho, é verdade, é real. Então, na hora que ela tirou a foto, a bola estava exatamente como eu tinha pedido, ó. Anos depois, o Zezinho, passado aí uns 30 anos ou mais, eu não tenho ideia, eu sei que tinha mais de 40 anos, esse outro Zezinho aqui, é o mesmo. Vestiu a camisa do Brasil, olha aí, ó, Brasil aqui, ó. Acontece que essa camisa aí é do Penta. É Penta, é Penta, é Penta. Quer provas? Quer provas que é do Penta? Eu vou mostrar a prova aqui. Só que eu, como já falei, mas antes vou falar da bola e da mesma, da mesma artista, maior fotográfica do Brasil, Terezinha. A mesma coisa ela fez, só que a bola do Zezinho da direita está um pouco mais perto do rosto do que o Zezinho da esquerda. Mas você vê que eu estou olhando para a bola. Não é idêntico? Olha aqui, ó. Só que a bola subiu demais, aí eu tive que espichar o rosto ali um pouquinho. E as mãos, o mesmo equilíbrio das mãos. Com essas mãos abertas assim, eu também patinava e não caía. Eu nunca vou cair, sabia? As pessoas falam: a pessoa quando vai envelhecendo cai no banheiro. Toda vez que eu vou ao banheiro, eu falo: não vou cair, não vou cair, não vou cair. Não vou cair não, gente. Quando eu pego um prato na cozinha, um peso, eu falo: não vai cair da minha mão, não vai cair, em nome de Jesus, não cai, não cai. E eu vim do frevo de Pernambuco. Então, se eu desequilibrar para a direita, eu pulo para a esquerda, mas não caio de jeito nenhum. Não caio. Tem até uma música do Alceu Valença, um frevo, né? Me segura senão eu caio. 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 Eu caio, eu caio. E eu falo: eu não caio de jeito nenhum. Eu não caio de jeito nenhum. Não, gente, você tem que tirar da sua cabeça esse negócio de que a pessoa vai envelhecendo, tem que cair no banheiro. Tem não. Eu não vou cair não, nunca vou cair. Nem no banheiro, nem na calçada. Uma vez eu escorreguei numa lama, andei assim uns 3 metros deslizando, abri os braços desse jeito aqui, ó. Porque eu patinei no gelo. Eu aprendi a patinar, então não caio não, gente. Não caio de jeito nenhum. Aí o que acontece? A Terezinha novamente, como a melhor fotógrafa artista do Brasil, conseguiu, ó, a bola perto do meu rosto. Não é magnífica essa fotografia? Não é esplêndida? A Terezinha não é gênio? É gênio. Aí, durante muito tempo, eu equilibrava a bola na cabeça, na testa, assim, com os braços abertos, e a bola não caía. Aí alguns amigos, inimigos, vocês têm inimigos íntimos? Aquelas pessoas que só gostam de debochar da sua vida, né? Você só consegue isso porque é filho de cearense. Aí você tem cabeça chata, aí a bola fica parada, é fácil. Só que hoje em dia eu não estou conseguindo mais, porque eu operei a coluna, operei a hernia inguinal, botei uma prótese. Aí eu faço mais embaixadinhas, mas eu hei de voltar a equilibrar a bola na testa, sem ela cair. Uma vez eu fiz isso lá no Minas, jogando pela ponta direita. A bola veio suave, eu segurei ela na testa e saí correndo.
O cara chutou bola, minha cabeça. Só que ainda bem que a bola, ele chutou a bola primeiro. A minha cabeça estava embaixo da bola, mas ele pegou mais na bola, sabe? É isso aí. Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo para alegria, porque desde menino a minha intenção é transformar tristeza em alegria. E me tornei Papai Noel durante mais de 35 anos de rua. Cidade Ocidental, tem muitas testemunhas que eu fui Papai Noel lá. 220 cartinhas escritas, eu atendi a todas. Meninos e meninas no Ocidental, né? Já cresceram, hoje são avós. Depois Valparaíso, no início do Valparaíso. Depois no Gama, algumas pessoas, uma família que era ocidental foi para o Gama, então eu fui lá, na região que ela está morando. E quando acabam os brinquedos do saco, o que eu faço? Eu abraço os meninos e falo, depois eu venho de novo, porque o dinheiro, os brinquedos acabaram. Se eu pudesse ter um caminhão cheio de brinquedos, mas não tem recurso para isso, fazia só o que dá, né? O que desce. Então, no Gama. E depois fui no plano piloto aqui, por minha família, meus filhos, e depois que eu me tornei professor, eu fiz nas escolas. A Fercal é testemunha. Centro de Ensino Fundamental Fercal, fui Papai Noel 6 vezes lá, 6 anos seguidos. Que eu falei com a diretora que era Papai Noel de rua, e ela, que grande ideia! Mas só que ela, que comprava os presentes lá na Ceilândia, mercado norte da Ceilândia, que era tudo mais baratinho, e eu vinha na característica, minha roupa durou mais de 20 anos, depois eu comprei outra, porque ela ficou um pouco vencida, né? E aí, mas quem fez foi um alfaiate. Lembra da época do alfaiate? Não sei nem se existe hoje em dia. Alfaiate tirou minhas medidas, ó, falei que chique. Roupa de Papai Noel sob medida. Aí depois eu comprei uma roupa normal, digamos, pronta. Ficou mais fácil para mim, né? Então, eu quero passar alegria. E a alegria lá na primeiro Papai Noel foi no Ocidental. Os meninos ficaram tão felizes, eu botei 3 tachos, filtros de sucos. O suco não é suco de saquinho, não, suco mesmo de caju, laranja. E fiz uma festinha com a Patotinha, era os grupos que tinham na época de dança, né? Do grupo da Simoni, da Patotinha, de outros grupos infantis. E eles dançaram a tarde toda lá, muita alegria, na porta de casa, num terracinho que tinha. Dançaram, e comendo biscoito e tomando suco, para não desidratar, né? Tudo vizinhos da rua ali. E aí lá, no meio da festa, apareceu um monte de meninos das outras ruas, falando, Papai Noel, nós não ganhamos não, Papai Noel. Mas eu era tão treinado nessa ideia de fazer alegria que eu tinha comprado um saco de brinquedo para aqueles que aparecessem, que eu não chamo de penetras. São aqueles que a gente não conhecia, os esquecidos, né? Mas que Deus não esquece deles. Aí faz a fila aqui, todo mundo que não ganhou, que não é daqui, porque os outros escreveram cartas. Eu atendi 220, mais esses que chegaram depois, e todos eles receberam. E os presentes tudo embrulhadinho, bonitinho, e dizendo no envelope, na capa do presente, dizendo o que tinha dentro, se era uma bola, se era um carrinho, se era uma boneca, tudo, né? E aí, assim foi a nossa vida, fazendo alegria. E esse Zezinho aí chamava todo mundo para jogar bola, desde criança. Quando eu cheguei em Brasília, debaixo da minha cama tinha 2 bolas de couro e uma de plástico. Aí tinha um grande amigo
que mais ou menos 5 horas da tarde, todo dia, que eu estudava de manhã, era aborrecente. É esse nome que diz para a pessoa que é nova, aborrecente? Não, né? É adolescente. Quando eu era adolescente, aí eu estudava de manhã na Caseb e de tarde eu tirava uma soneca depois do almoço, lembrando dos velhos lá do Ceará, de Pernambuco, ia para a rede ou para a cama. Aí quando dava 5 horas eu via aquela voz, Zeca, Zeca, joga bola. Aí eu acordava, ixi, vai começar a pelada. Aí eu pegava uma das bolas, melhor, né? Porque a bola de plástico o vento levava. Aí eu falei, vou jogar essa de couro. Aí eu jogava e dizia, põe meu nome lá no Paroímpa, hein? Eu tô descendo. Eu estava dormindo, calçava o tênis e descia correndo para a pelada. E eu teve uma época que eu fazia uns troféuzinhos com os brinquedos assim, tipo Pateta, Mickey, na caixa de fósforo, para a gente animar mais a pelada. Então, eu acredito na seleção brasileira, canarinha, seleção canarinha do Brasil. Quero que os jogadores se alegrem, que combinem com o treinador, para não dar voadora, não dar soco, não perder a Copa por nervosismo. Seja humilde como Jairzinho era. Jairzinho apanhava demais e não partia para cima de ninguém. Seja humilde como muitos jogadores brasileiros, igual o Zico. Eu nunca vi Zico agredindo ninguém nem sendo expulso. Essas pessoas têm que saber que tem que jogar futebol, arte, não violência. Serve para a Copa do Mundo, serve para o Campeonato Brasileiro. Então eu vou encerrar aqui, viu? Homenageando a minha irmã Terezinha, que é um espetáculo de ser humano, a irmã Dulce da família. Por que irmã Dulce, hein? Porque toda oração que ela faz, a pessoa fica curada. Na escola, o menino brigou na rua, não sei aonde, e a mãe falou lá que ele tinha sido... recebido um golpe lá e foi para o hospital, estava na UTI. Terezinha fez oração, com uma semana o pessoal da escola me disse, Albuquerque, agradece a sua irmã. Albuquerque é o Zezinho aí, tá? Zeca de Albuquerque Alencar, Zezinho Albuquerque. Aí a Terezinha fazia oração, o menino ficou curado. Eu mandei pro menino uma bíbliazinha para ele ler, para ele não entrar em briga, ser manso e humilde de coração como Jesus era. Jesus era rei e era manso e humilde. Então, seja rei no campo, manso e humilde, faça gol em vez de dar soco, cotovelada, voadora. Deus abençoe a todos, viu? Receba aí de coração. Eu estou falando com o coração romântico, que o romantismo é mais real que o realismo, que o romantismo é a época, a escola da pureza, da Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, do José de Alencar, o meu tio-avô. Aliás, ele era primo do meu avô. E aí eu, com muita honra, nasci. Meu pai declamava poesia para acordar 12 filhos. E entrou na minha veia, no coração. E eu comecei a escrever poesia com 10 anos. E a minha poesia, a intenção não é ganhar dinheiro, não, gente. Ficar rico, juntando um monte de dinheiro. É ver as outras pessoas felizes. A minha recompensa é alegria, gratidão. É igual o filme, se vocês não conhecerem, pede emprestado de alguém, ou passa alguém é de televisão, passa esse filme, Cantando na Chuva. No início do filme, Jimmy Keller, ele fala assim, Oi, Jimmy, tudo bem? O que você tem a dizer? A minha vida foi sempre dignidade, dignidade, dignidade. É isso, gente, que faz... E o filme foi tão engraçado, tão espetacular. Assistam, Cantando na Chuva. Estava caindo maior tempestade, ele saiu da casa da namorada, de guarda-chuva, de paletó de madrugada. Em vez de ele pegar o táxi, dispensou o táxi e começou a dançar na porta da casa dela, e a chuva caindo, ele dançando, rodando, rodopiando, tirou o chapéu
para uma bica bater bem forte na cabeça dele, rindo, até que chegou um guarda e ele falando, cantando e dançando na chuva, e entregou o guarda-chuva para um velhinho que ia passando. É sensacional, o romantismo é pureza e alegria. Muito obrigado a todos. Aqui se despede Albuquerque Alencar. 24 horas de alegrias com Jesus e Jesus na veia e no coração. Zezinho, pequenininho, Elvis Presley. E aqui, Zezinho grande. Quem eu posso falar? Roberto Carlos. É os dois que eu adoro. Parabéns, Roberto Carlos. Você já me curou. Sabe com o quê? Com luz divina. Eu ouvindo num gravadorzinho, fiquei curado com um probleminha de saúde. Luz divina. Como é? O nosso grande, o outro rei, né? Porque aqui são dois reis, mas há um rei maior que é Jesus Cristo, né? Maior do que os dois aqui. Mas o outro rei era Elvis Presley. E Suspicion Mindy, eu vou lá na lua de tanta felicidade. Muito legal, viu? Ah, um dia o Elvis Presley estava apresentando um show, né? Eu vi isso num filme. Não, um vídeo, né? De verdade. Aí tinha uma turma assim que tinha comprado tipo um camarote, aquele monte de moças, né? Fizeram uma faixa bem grande. Elvis, você é o nosso rei. E ele foi dançando, chegou perto delas, falou assim, não, o rei é Jesus. Eu falei, gente, que sensacional, podia divulgar isso para o mundo, né? O rei do rock and roll, ele disse para as moças que ele não era o rei, que o rei era Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso é para chorar ou para sorrir? Para sorrir é melhor. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe, assim como a luz no coração. Aí já é outra, aí é um gênio brasileiro também, né? Que escreveu Garota de Ipanema, samba e prelúdio, né? É melhor ser alegre que ser triste. É o poeta e o diplomata Vinícius de Moraes. Então terminamos aqui com Vinícius de Moraes, que é só alegria também. Obrigado, gente. Tchau. Feliz Hexa Brasil. Vamos com tudo, vamos com alegria, vamos dançar antes do jogo, vamos estar cantando. É assim que se ganha.